A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui nesse momento para estudar Evangelho de João, capítulo 19. Peço a vocês que preparem seu papel, sua caneta, se inscreva, irmãos, no canal e deixe sua curtida para fortalecer esse trabalho para a glória do nome de Jesus. Amém? Evangelho de João, capítulo 19. Vamos lá? Vou usar minha versão King James. Aí, agora deu para ver. Evangelho de João, capítulo 19, diz assim: Sendo assim, Pilatos tomou a Jesus e o mandou flagelar. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus, e ainda vestiram-no com uma capa de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve o rei dos judeus! E esbofeteavam o seu rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e afirmou aos judeus: Vede, eu o trago à vossa presença, para saberdes que não encontro neste homem motivo algum que o possa condenar. Irmãos, como nós vemos aqui, no capítulo 3, no verso 3, nós percebemos que existe um deboche, um tom de humilhação dizendo: salve o rei dos judeus. Eles não tinham a intenção apenas de humilhar a Jesus, mas também de humilhar a nação de Israel. Verso 5. Então, assim que Jesus veio para fora usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse Pilatos ao povo: Eis o homem. Ao verem-no, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos contestou-os, dizendo: Levai-o vós, outros, e crucificai-o, pois eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e conforme essa lei ele deve morrer pela blasfêmia de se declarar filho de Deus. Entretanto, ao ouvir essa alegação, Pilatos ficou ainda mais atemorizado. Em outras interpretações, nesse verso 8, quando diz que Pilatos ficou atemorizado, diz que ele ficou ali preocupado, ficou perplexo pelo fato dos judeus, do povo se reunir para acusar um homem inocente. E voltando para dentro do pretório, interrogou a Jesus: De onde vens tu? Todavia, Jesus não lhe deu qualquer resposta. Quando Pilatos faz essa pergunta a Jesus, dizendo: De onde vens tu? Precisamos entender que não se trata de uma pergunta simples, mas ele estava perguntando se Jesus realmente ele era Deus. De onde vens tu? Em outras versões bíblicas nós encontramos essa explicação. E na parte B do versículo, quando diz, todavia, Jesus não lhe deu qualquer resposta, aqui estava se cumprindo aquilo que o profeta Isaías fala no seu livro, lá no capítulo 53, no verso 7, que ele diz: E ele foi levado, foi conduzido ao matadouro como uma ovelha muda. Então Pilatos o advertiu: Tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para libertar e poder para te crucificar? Ao que Jesus lhe afirmou: Não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Então nós vemos aqui que se cumpre também aquilo que está escrito em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 31, que Deus ele não poupou nem o seu próprio Filho. E Jesus ele afirma isso quando ele diz para Pilatos: olha, você não teria poder sobre mim
se não fosse dado a você do alto. Olha o alcance do poder de Deus. Desse momento em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Mas os judeus o ameaçaram, exclamando: se deixares esse homem em liberdade, não és amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César. Olha que interessante isso aqui. Pilatos ali estava procurando uma oportunidade para libertar Jesus. E os judeus, eles praticamente ameaçaram Pilatos, dizendo: se você libertar ele, você não é amigo de César. Quando nós lemos isso aqui, a impressão que passa é que eles, os judeus, eles eram amigos de César. Mas, na verdade, eles não eram. Eles odiavam a César. Porque César era o imperador romano que havia dominado o povo de Israel, havia dominado o povo judeu. Então, eles odiavam a César também. Mas aqui o que nós vemos é uma declaração escancarada pelo ódio, do ódio que eles sentiam por Jesus, e um jogo de ódio, quer dizer, quem a gente odia, quem nós vamos odiar menos? Nós odiamos mais a Jesus ou mais a César? Como eles mostraram que odiavam mais a Jesus, eles decidiram se submeter a César, se submeter à autoridade de César, ameaçando Pilatos, dizendo: olha, se você libertar esse homem, você não é amigo de César. Mas o que a gente vê aqui é a pura hipocrisia, irmão. Quando Pilatos ouviu esse clamor dos judeus, trouxe Jesus para fora no tribunal e sentou-se no trono do juiz, em um lugar conhecido como pavimento de pedra, mas em aramaico é Gábata. E esse era o dia da preparação, a sexta-feira da semana da Páscoa. Por volta da hora sexta, quando então Pilatos declarou aos judeus: eis aqui o vosso rei, eles, porém, exclamavam: a morte, crucifica-o. Então Pilatos lhes perguntou: devo crucificar o vosso rei? E os chefes dos sacerdotes lhes responderam: não temos rei senão César. Olha o nível de hipocrisia desse povo, irmãos. O nível de hipocrisia desse povo com o intento de atacar, de crucificar Jesus. Diante disso, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Em seguida, os carrascos se apoderaram de Jesus e o levaram para fora. E assim, carregando sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota, em aramaico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no centro. Então Pilatos mandou escrever uma placa e pregá-la no alto da cruz, com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa de Jesus, pois o lugar em que ele foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus discordaram de Pilatos, dizendo: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Todavia Pilatos lhes asseverou: o que escrevi, escrevi. Isso aqui, irmãos, em outras palavras, Pilatos estava falando, sabe o quê? Olha, vocês acusaram ele, então não adianta reivindicar por nada. Não existe, eu não vou aceitar nenhum tipo de reivindicação. O que eu escrevi está escrito e acabou. Após haver crucificado Jesus, os soldados tomaram-lhe as vestes e a dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, sobrando a túnica. Esta
entretanto, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Comentaram assim, uns com os outros: não convém rasgá-la, mas vamos decidir por sorteio. Quem ficará com ela? Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura ao declarar: dividiram as minhas vestes entre si e tiraram sortes pela minha túnica. E assim procederam os soldados. Isso aqui está no Salmo de número 22, no verso 18, que fala que eles repartiram ali as vestes de Jesus. Próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu a sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Em seguida, disse Jesus ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo amado a recebeu como parte de sua família. Então, Jesus aqui instrui a João a recebê-la como a sua mãe, e assim ele o fez. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então embeberam uma esponja com vinagre, a colocaram na ponta de uma vara de isopo e a ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou seu espírito. O que nós vemos aqui, irmãos, é essa vara de isopo. Eu fiz um outro estudo que dizia que isopo era uma folha esponjosa. Em alguns outros estudos, existem algumas teses que esse cântaro com vinagre e essa vara com o isopo enrolado na ponta essa vara era utilizada também para higiene íntima após as pessoas fazerem suas necessidades fisiológicas. Então, eu estou usando aqui de uma linguagem mais amena possível, amenizando eufemismo o máximo possível para não causar repulsa e nojo em ninguém. Mas nós vemos aqui o nível da humilhação que Jesus ele passou por mim, que ele passou por você, certo? E porque era o dia da preparação da Páscoa, véspera de um sábado especialmente sagrado, os judeus não admitiam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. Pediram então a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar seus corpos. Sendo assim, vieram soldados e quebraram as pernas do primeiro e em seguida do outro homem que com Jesus havia sido crucificados. Mas quando se aproximaram de Jesus e viram que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e imediatamente brotou sangue e água. O fato de ter brotado sangue e água se deu porque a lança ela rompeu uma artéria do coração de Jesus e por isso imediatamente brotou sangue e água. E aquele que a isso presenciou, disso deu seu testemunho. E o seu depoimento é verdadeiro, pois ele está consciente de que está relatando a verdade, para que também vós creiais. E todas essas coisas ocorreram para que se cumprisse a Escritura: nenhum de seus ossos será quebrado. Essa passagem nós encontramos lá no Salmo de número 34, no verso 20. Pode conferir lá depois. E mais ainda, como diz a Escritura em outra passagem: olharão para aquele a quem traspassaram. Isso aqui está escrito lá em Zacarias capítulo 12.
verso 10. Tem umas outras referências bíblicas, da qual não me recordo nesse momento. Eu me lembro do livro, que é Êxodo, mas precisamente aqui em Zacarias 12:10. Algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que secretamente, por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos concedeu a ele a permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Vamos lá entender algumas coisas? Por que José de Arimateia era um discípulo secreto, como diz aqui? Porque ele fazia parte do Sinédrio. Ele fazia parte do Sinédrio. Então, por receio de sofrer algum tipo de retaliação, ele não declarava publicamente a sua fé em Cristo. Nós vemos muito isso, irmãos, né? Na verdade, nós vemos bastante isso. Hoje em dia, muitas pessoas, elas são esse 007, esse discípulo secreto de Cristo. Ninguém sabe que ele é cristão, ninguém sabe que ela é cristã, mas ele ou ela é um 007 do reino de Deus. E aqui, o próprio Deus, aqui eu estou conjecturando, levantou José de Arimateia para quê? Para frustrar o plano dos judeus. Por quê? O plano deles era pegar o corpo de Jesus e jogar em um depósito de lixo chamado Vale de Inom. Então, a gente vê aqui, irmãos, o absurdo. Todo tipo de absurdo Cristo sofreu por amor a mim e por amor a você. Foi humilhado das piores formas possíveis e ainda queriam humilhá-lo após ele haver morrido. Queriam jogar o corpo dele num depósito de lixo. Então nós vemos aqui o nível da maldade que Jesus teve que enfrentar. E isso deve ser motivo de ânimo para a gente. Isso deve servir de um exemplo forte para cada um de nós. Principalmente nós que declaramos a nossa fé em Cristo. Paulo vai dizer em Romanos, o texto que eu citei bem no início, Romanos 8, a partir do verso 32, 33, se eu não me engano, que ele diz que Deus não poupou nem o seu próprio filho. Como é que ele vai poupar nós? Como é que ele vai poupar a gente? Se ele não poupou Jesus, que era perfeito. E lá em Hebreus, capítulo 5, no verso 8, vai dizer que ele aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. Mas Jesus, ele não precisava sofrer para obedecer. Não precisava, porque ele era perfeito. Nós precisamos sofrer para obedecer, infelizmente. A gente não gosta e muito menos quer, mas é necessário, certo? Vamos lá correr um pouco aqui. Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Assim pegaram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho, juntando as especiarias conforme a tradição judaica de sepultamento. Aqui é uma espécie de embalsamento. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. E assim sepultaram Jesus ali, por ser o dia da preparação dos judeus e considerando que o sepulcro ficava próximo. Aqui nós encerramos, irmãos, capítulo 19 do Evangelho de João. Amém? Eu quero orar para estar abençoando as nossas vidas. Pai santo e bendito, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um dos inscritos desse canal, Senhor. Cada pessoa que tem visualizado, e que esses estudos, Senhor, possam ser bênção na vida dos meus irmãos, assim como tem sido na minha, meu Deus.
Que a tua palavra se cumpra, meu Deus, sobre as nossas vidas, que as tuas promessas se cumpram sobre as nossas vidas, Senhor. Renova o nosso ânimo, Senhor, renova as nossas forças, porque a tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Que essa paz, a paz que excede todo o entendimento, venha sobre as nossas vidas, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Deixe sua curtida, se inscreva no canal, nos ajude aí e até a próxima.